Camila de Ávila. Rafael Vidigal. Eu sou o Thiago Prata. Eu sou a Grazi. E esse é o podcast Ó Pra Você Ver. E, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, videocast Ó Pra Você Ver. E, para variar, vamos falar de temas culturais, mas temas atuais, ou nem tanto atuais e nem tanto culturais, porque a gente vai conversar, não é verdade? Bem, eu sou Camila de Ávila, jornalista, produtora editorial, assessora de imprensa, uma pessoa que gosta muito de falar especialmente sobre música. Estou acompanhada de Rafael Vidigal, se apresente, por favor. Exatamente, Rafael Vidigal, também jornalista, escritor, compositor e tudo mais. E você, Thiago Prata? Eu também acompanho os relatores aí, Thiago Prata na área, e com a Grazi, nossa amiga aí também. Oi, gente, eu sou a Grazi, também sou jornalista e também estou aqui para bater um papo com vocês hoje, com o nosso digníssimo convidado, Daniel Barbosa. Então, eu, como o resto da turma, sou jornalista, com uma trajetória profissional e muito ligada ao jornalismo diário, mas também com umas assessorias de imprensa, umas curadorias, uns poemas, contos e crônicas guardados na gaveta, uns shows como baixista de uma banda de hardcore no currículo. Então, é isso, jornalista coringa. Faz de tudo e mais gostei. Um pouco, hein? Você viu? Não gostei do termo jornalista coringa. Gosto. Não, mas eu acho que hoje tem que ser, né? Tem que ser, né? Bate umas vezes também, né? Pois é, e hoje, nessa onda de termos um convidado especial, um jornalista coringa, a gente resolveu falar sobre um tema que ele não é polêmico, porque para mim é muito claro. É aquela pergunta, o que vem de fora é melhor? A grama do nosso vizinho é mais verde que a nossa? Bem, eu, como uma ufanista que sou, entusiasta de nossa cultura brasileira, não de verde e amarelo, porque hoje brasileira de verde e amarelo pega um pouco mal, mas... Exato. Eu sou uma brasileira mais verde-rosa, mas estou aí. Eu acho que o que está aqui, que o que nós fazemos, que a nossa cultura é a melhor. Nossa, né? É a melhor. Eu acho mesmo, gente. Sou ufanista nesse ponto. Hoje eu estava até fazendo um texto lá para o meu negócio que chama Instagram, falando de uma série, nem é tão nova assim, que chama Cidade Invisível, da Netflix, eu não sei se vocês viram, que é uma série super viajada, 7 capítulos, 7 episódios, e ela conta a história de... É um mistério que acontece, uma tragédia familiar, e aí vem um mistério, e aí no meio desse mistério vai descobrindo as coisas, e a pessoa descobre, a personagem principal descobre que os mitos do nosso folclore vivem entre nós. E eu vi muita crítica, assim, é muito viajada, é muito não sei o quê, é muito não sei o quê, tem curupira, tem cuca, tem tutu, tem iara, tem saci, enfim, não sei o quê. Nossa, isso é muito viajado. Gente, mas não é tão viajado quanto os Vingadores, que tem Thor, que tem, sabe, que tem Hulk. Provavelmente a mesma galera que fala bem de Supernatural que tem as lendas americanas lá. Mas aí eles batem palmas, né? É tipo isso daí. Por que eu não vou bater palma pro Curupira, cara? Que é nosso, sabe? É uma lenda brasileira lá dos índiozinhos bonitinhos, sabe? Dos índiozinhos, não, dos como é que é? Não sei o que, originários, né? Como é que chama? Povos originários? Povos originários, Povos estava originários. falando povos originários. Por que a gente não vai bater palma para isso, que é nosso, sabe? Que é da nossa cultura. Então, assim, assim, esse tema foi pensado, a Grazi vai gostar agora, por causa do Jorge Aragão, porque o Jorge amigo da Grazi. Meu amigo pessoal, quero deixar isso claro e desejar felicitações para ele, porque ontem foi o aniversário dele, inclusive, de 71 anos. Olha aí que gracinha. Só um parêntese aqui, gente, mas vamos Parabéns para o Jorge Aragão. Parabéns para o Jorge Aragão. Parabéns para o Jorge Aragão. Abraço. E aí Jorge Aragão fala, em uma de suas lindas letras, ele fala, né, sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. Eu estou completamente de acordo com o Jorge Aragão. Daniel, nosso digníssimo querido convidado, diga-me, o que você pensa sobre essas questões? Camila, vou pegar o bonde já numa coisa que você falou aí.
Essa coisa do que vem de fora ser melhor ou pior do que o que se produz aqui, eu acho que vai muito de quem do gosto pessoal mesmo. E tem a ver com a questão de estrutura, de dinheiro, né? O Brasil nunca vai fazer nada nem próximo dos Vingadores, porque não tem a estrutura que Hollywood tem. Mas também quem precisa dos Vingadores? Assim, sabe? Eu, pelo meu gosto pessoal, eu sou muito mais Aquários. Acho um filme infinitamente mais importante, ou quase toda a produção cinematográfica audiovisual brasileira, para mim, está alguns degraus acima dessas superproduções, né, desses blockbusters norte-americanos. Falando de produção audiovisual, né? Agora, falando de música, tem gente, claro, eu entendo que há pessoas que ouvem samba e mais nada. Da mesma forma, tem gente que ouve só reggae e mais nada. E por mais que você tenha artistas no Brasil que trabalham com reggae, é uma coisa que vem de fora. A gente sabe que é jamaicano. Independente disso, eu não gosto muito dessa oposição, assim, porque acho que a cultura brasileira sempre absorveu muito bem o que vem de fora, né? No sentido de mastigar aquilo, ressignificar aquilo e fazer outra coisa. Isso desde sempre, né? O chorinho, que é identificado como um gênero tão genuinamente brasileiro e um gênero centenário, mais que centenário, ali tem elementos da música europeia, né? A Jovem Guarda, as primeiras coisas da Jovem Guarda, na verdade, eram versões de músicas inglesas, italianas, e isso vai sendo ali, enfim, ressignificado mesmo, antropofagizado, né? As pessoas param de trabalhar só com versões e, de repente, pinta ali um Roberto Carlos, que investe mais em composições, e aí você já tem uma outra coisa. Então, na verdade, o que se produz aqui dentro, né? O que vem de dentro, tem muito do que vem de fora, né? Sempre absorveu muito bem, assim, misturou e ofereceu uma outra coisa. O Sepultura faz um tipo de música que é gringa, que vem de fora, mas ele retrabalhou aquilo e exportou aquilo para o mundo de uma outra maneira. Então, você tem grupos de rock pesado no mundo inteiro que seguem uma cartilha que é do Sepultura, né? Que é isso, passa por essa coisa de repensar, de mastigar mesmo, que chega de fora. Então, eu não vejo muito, assim, não gosto muito dessa oposição entre o que é feito aqui dentro e o que vem de fora. Acho que as coisas se misturam ainda mais hoje em dia, né? No mundo tão globalizado, nesse mundo globalizado, conectado, está, né? É difícil pensar esse purismo, né? O que é estritamente brasileiro e o que é totalmente estrangeiro, estranho, né? Até porque, né, Barbosa, isso que você está falando, o que é brasileiro já é uma coisa misturada, né? O Brasil é, por definição, um país da miscigenação. Então, desde sempre, né? Desde sempre, não é novo. Culturas indígenas, africanas, europeias, que todas foram se conectando e fazendo criando uma terceira coisa, né? Como tem ali no Guimarães Rosa, essa terceira margem do rio, que é uma coisa... Exatamente. Mas a partir de coisas que já existiam. Mas uma coisa que eu acho interessante que talvez seja uma característica muito da cultura brasileira, mesmo assim como isso que a Camila, que o Barbosa citou, da miscigenação, de pegar, é a questão de, como o Barbosa falou assim, não é possível fazer um cinema tecnicamente como o de Hollywood, por recursos técnicos e tal. Mas, a partir daí, a arte brasileira ela passa a ter essa característica de transformar a própria precariedade, partir da própria precariedade. E isso em vários aspectos. A Camila citou essa série, Cidade Invisível. E aí, outro dia, eu acompanhei alguns capítulos, achei interessante que eles vão pegando todos esses personagens do folclore que têm raízes africanas, indígenas, até europeio, o próprio Saci, que talvez seja a lenda mais popular do Brasil. Ela tem o encontro dessas três culturas. Tem uma coisa indígena, tem uma coisa africana, e o gorro vermelho seria dos doentes portugueses. Então, misturou tudo e criou o Saci. Mas aí me lembrou essa coisa da característica da cultura brasileira em vários aspectos. Eu me lembrei nesse dia que o Saci Pererê, ele foi adotado como mascote pelo Internacional, o clube de futebol lá do Rio Grande do Sul. E a origem disso tem a ver que o Rio Grande do Sul ele teve uma colonização muito alemã, holandesa, então essa parte europeia assim, mais germânica mesmo, até mais branca e tudo. E o Internacional, junto com o Vasco, foram os dois primeiros clubes brasileiros que aceitaram atletas negros em seus times. O Internacional, por ser um clube fundado por operários, tinha na sua torcida
mais torcedores negros. E a torcida do Grêmio, como uma forma de racismo, chamava eles de saci. E aí é isso. A torcida do Inter assimilou e transformou o que era ofensa em orgulho e tudo, como outras torcidas fizeram. O Flamengo com o Urubu, né? Você tem a Ponte com a Macaca, Palmeiras com o Porco, tal, vários outros desses episódios. Mas isso de assimilar o que, num primeiro momento, parece que vai ser uma coisa que é crítica, que é defeito, que vai impedir. E aí, no próprio cinema brasileiro, você tem um cinema novo partindo muito disso, cinema marginal, né? Mostrar o Brasil mesmo com recursos precários. A partir disso, fazer a nossa arte, o samba, que aí você pega para criar tamborim, caixinha de fósforo, prato com faca. Você não tem aqueles recursos técnicos mais sofisticados, mas a partir daí você cria uma coisa muito própria. Então essa é uma característica da música, da arte brasileira em geral, que eu acho que talvez diferencie, que dê para notar, mas aí é meio isso que o Barbosa falou mesmo, a Tropicália é isso, a antropofagia. Pegar o que tem de fora, tem de assimilar a guitarra elétrica que você teve na música brasileira, liderada pela gloriosa Elis Regina, que é minha cantora favorita, mas teve esse ponto aí, né? Eu acho que ela era mais ufanista que Camila de Ávila. Era contra a guitarra elétrica, não sei, de todo jeito, e não gostava de Mutantes, não gostava daquela bagunça e tal. Mas é um sentimento que o Tio Morão, com crítico de música, tinha muito, né? Manteve durante muito tempo, mas que hoje, talvez, com esse mundo mesmo globalizado, já esteja meio superado, né? Você tem a MPB, né, já virou uma sigla meio assim que agregava muitas coisas, mas aí hoje você tem uma sigla mundial que agrega mais ainda, né? Que pop é quase tudo, né? Você pega tudo nesse todo, coloca no liquidificador, tudo é pop. Então são músicas, gêneros musicais que a gente não consegue mais definir com tanta precisão, né? Porque eles são misturados, o mundo passou a ser assim, né? Você não tem mais aquela valsa, aquele samba, aquela polca, aquele machixe, tudo esse caldeirão aí. Faz algum sentido ter medo da guitarra elétrica ou de qualquer outro instrumento musical hoje em dia? Nenhum, né? Sim. Inclusive, você vê muita gente explorando instrumentos africanos. Eu estou percebendo isso, cada vez está mais em evidência, assim, instrumentos que não são, né, tradicionalmente da cultura brasileira, assim, que vêm de outras culturas, e os artistas estão justamente trabalhando com essa possibilidade, né? Em busca de outras sonoridades, enfim. Sim. Isso não é negativo. O Francisco, né? Francisco Buarque de Holanda, enfim, meu amor, ele falou há um tempo atrás para uma entrevista para o El País, em 2015, em maio de 2015, ele falou que a música brasileira ela só assimila, ela não exclui. Eu achei essa frase dele assim maravilhosa, porque isso que vocês dois falaram, né? Se a gente for pensar em termos de música, a música brasileira, genuína, a gente não sabe o que é, né? Porque foi tanta coisa que a gente assimilou, e até hoje a gente faz isso, que acaba que vira essa grande mistura, essa música pop, né, Rafael, que acaba sendo a nossa canção, a nossa música, né? A gente, desde a passeata contra a guitarra elétrica, a passeata foi em julho, quando foi, acho que agosto, outubro, sei lá, já estava o Gilberto Gil defendendo naquele festival Domingo no Parque com guitarra elétrica, com os Mutantes. A própria Elis depois fez esse movimento de aceitar essas influências, de agregar essas coisas. Ela tem essa postura num primeiro momento, mas depois ela própria passa a ter amizade com a Rita Lee e vai investindo. Tem gravações dela que são praticamente gravações de jazz, né? Ela fica ali solando, a Cobra Coral é um exemplo. Mas foi mais um primeiro momento mesmo e depois foi assimilando. O que você acha, Pratinho? Eu acho assim, eu concordo com praticamente tudo que vocês falaram. É claro que cada um tem uma opinião um pouco mais diferente do que a outra, embora as similaridades, né? Você tem que discordar, Prado. Não pode concordar, não. Não, mas é verdade. Vocês querem que eu seja o polêmico de sempre, né? Seu papel mas eu acho que é uma coisa interessante. Eu vou levantar até 2 pontos, muito em função de
dessa questão de a música brasileira, né, enfim, o cinema brasileiro, a literatura brasileira, ele agrega, né, de uma forma geral, assim, lógico que eu estou generalizando, é até errado um pouco às vezes. Acho que parte muito também da questão do próprio público, em termos de conceito e preconceito também. 2 pontos que eu gostaria de levantar, por exemplo, se citar no cinema novo, né, o quanto que existe um desinteresse por parte de grande parte da população, mas aí, como o Barbosa falou, cada um tem um gosto, um tipo de conhecimento, um tipo de vontade de pesquisar, de correr atrás, de saber um pouco mais da história e tudo mais, né? A respeito, por exemplo, da obra do Glauber Rocha, né? Por assim dizer. Mas aí as pessoas até estranham quando você vê um Martin Scorsese, né? Famoso por tantos e tantos outros trabalhos, né? Entre Taxi Driver, Cabo do Medo e por aí vai, que as pessoas babam o ovo. O cara vai dar uma bela entrevista e fala a respeito do quanto ele admira o Glauber Rocha, o quanto ele adorava quando tinha um letreiro do cinema do lado de fora escrito Rocha, e ele já ficava doido para ir para o cinema para ver a obra da vez. Ele adorava, ele via, tipo assim, ele sabe que tinha uma coisa de cultural, de regional e tudo mais, mas que para ele dizia muito, tanto em termos de linguagem, de conteúdo, daquilo que ele pegava para absorver de própria cultura também. Ele achava que até uma outra obra do Glauber Rocha tinha uma cara assim meio que de faroeste, que é culturalmente, né, do próprio Estados Unidos e tudo mais. Então, um ponto que eu queria levantar é isso, o quanto que às vezes uma pessoa de fora vê algo, tudo bem, ele é um estudioso do cinema, um dos maiores diretores da história do cinema e tudo, mas a partir daí, pessoas aqui do Brasil que correram atrás da história do Glauber Rocha porque ouviram Martin Scorsese falar a respeito dele. E não coisas que, por exemplo, Barbosa citou o Sepultura, né? Teve que fazer sucesso lá fora antes, vendeu 1 milhão de cópias nos Estados Unidos com o Roots, para depois ter um reconhecimento de uma forma absurda, né? Aqui dentro. E existiu o preconceito tanto da música brasileira, dos amantes da música brasileira, quanto dos amantes do metal, do Sepultura fazer uma aliança com Carlinhos Brown, né? E o outro ponto que eu queria destacar, a questão do próprio público, tem a ver, inclusive, com Carlinhos Brown também. O quanto o Carlinhos Brown, que é uma pessoa assim, que é também reverenciada por várias pessoas, por exemplo, do heavy metal, que, de certa forma, agora está melhorando bastante, mas já foi muito conservador, né? De um período dos anos 90, início dos anos 2000, hoje é um cara que agrega de todas as formas, até pessoas, e tem interesse, pessoas de fora têm interesse nele, né? Por exemplo, o Angra participou de 2 edições como é que fala? Do trio, né? Do trio elétrico do Carlinhos Brown na Bahia. E houve, tanto de um lado quanto de outro, certo preconceito. Outras pessoas acharam sensacional. Mas, por exemplo, o que leva, por exemplo, Matari Turunen, que é uma soprano, tanto do metal quanto da música clássica, pedir os serviços do Carlinhos Brown para fazer uma percussão. Esses pontos, assim, sabe? Como que, às vezes, o que é nosso é mais valorizado do lado de fora. E eu estou citando exemplos bem distintos uns dos outros, tanto de cinema quanto de música, mas a gente pode pegar diversos aí, sabe? Essa coisa, a cultura brasileira, eu acredito que ela é bem recebida e sempre foi muito bem recebida no resto do mundo. Assim, o Brasil sempre exportou produtos culturais de todas as áreas com muita eficiência, né? Paulo Coelho é um fenômeno global, a bossa nova é global, o Sepultura, enfim, muita coisa, né? Na seara das artes visuais também, você tem nomes de reconhecimento, vasto reconhecimento internacional. Então, acho que o mundo também vê com muito bons olhos, ou via, né? A cultura brasileira, que atualmente, realmente, né? O cenário não está dos mais animadores. Não é privilégio da cultura brasileira, viu? Qualquer palavra que vem que já vem acompanhada de brasileira. Essa condição de pária é complicado. Recente. Estamos trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando aí. Mas aqui, gente, então, Grazi, você não falou nada, a gente falou do seu querido Jorge Aragão, né, do seu amigo íntimo, pessoal, né? Nessa canção mesmo, isso que ele diz, ele está ressaltando, né, o samba, o ritmo, né, que a gente já até discutiu aqui sobre o samba, né, esse ritmo marginalizado, essa coisa toda, e ele está querendo mostrar, a meu ver, na letra dessa canção, né, essa música é a Coisa de Pele, né, acho que Sim. ele está querendo falar nessa canção que
o que é nosso, o que a gente faz é também muito bom, assim como o que vem de fora. Você concorda com seu querido amigo Jorge? Concordo. Eu acho também que tem vários aspectos assim por trás dessa afirmação do que é bom vir de fora, até numa questão de acesso também, sabe? Tipo, das grandes mídias, assim, porque o primeiro momento, se você pensar na população de massa do Brasil, o que ela vai ter acesso é o que a mídia vai oferecer para ela ali, a grande mídia. E geralmente a grande mídia vai buscar essas coisas onde? Lá fora. Então, aí a gente às vezes cresce com esse emblemático, assim, de, tipo, do que é melhor lá de fora, mas é porque as pessoas têm mais acesso ao que vem de fora mesmo. Então, até você pensar, se a gente está falando sobre cinema atual, por exemplo, quando passa, por exemplo, um Bacurau numa TV Globo da vida, você fala, pô, isso é foda, por quê? Porque a grande massa ali, que não tem acesso a esses cinemas de rua, que não vai ao cinema, que não frequenta ali o cinema como outras pessoas, tem acesso a um filme que promove uma reflexão absurda, passando no horário nobre da TV. Então, por isso que eu acho que, aí nesse aspecto, eu acho que a gente valoriza o que é nosso, quando a gente faz esse movimento, assim, de você trazer o que é bom, que é produzido aqui, para a grande massa, para atingir as pessoas, assim, a maior quantidade de pessoas possíveis, porque fica muitas vezes restrito isso, a gente sabe como é que é a questão do acesso à educação, à cultura no Brasil, então acaba ficando nesses nichos, assim, né, de quem tem acesso a muitas coisas de fora, geralmente, porque tem, né, fugiu a palavra, porque tem mais acesso de cultura mesmo, assim, é um aspecto cultural, eu acho, assim, inclusive, dessa questão dessa verdade absoluta, assim, de, é melhor lá de fora, mas é porque você teve acesso ao que veio de fora, porque quando você passa a ter acesso ao que é seu, a reconhecer as suas origens, o que o seu país está fazendo, é diferente, assim, a percepção, né, de você pensar, e aí você para pensar que, às vezes, uma pessoa que nunca ouviu falar de Bacurau, estava lá na casa dela um dia, ligou a TV, viu a novelinha dela, acabou, ela, vai começar um filme aqui. E aí começa a assistir o filme, aí começa a pensar, e não sei o quê. E aí tem uma reflexão ali por trás. Então, essa parte desse ter acesso é muito importante para a gente ter essa visão do que é bom e do que é ruim. Embora a gente tenha acesso a coisas ruins também na grande mídia, não estou falando que tudo que aparece ali é bom. Mas eu fico pensando, principalmente com questão de criança, assim, sabe? Que cresce na frente da TV, e aí na sessão da tarde é um filme americano, aí os desenhos são, tipo, sabe? Assim, aí quando começa a ter um movimento ali de trazer um pouco mais para si, vou passar, sei lá, talvez um especial de criança sobre folclore, que seja. Porque a criança vai começar a entender que do país dela tem isso aqui, e vai mudar um pouco ali o pensamento dela, e conversa com o pai, conversa com a mãe, e promove essa discussão, assim. Então, eu acho interessante essa parte da gente... Claro que eu concordo com vocês falam que muitas coisas não dá para comparar também, né? Igual o Daniel já tinha falado, assim, cinema lá fora é outra estrutura, outra vivência, outra mentalidade, principalmente, porque lá é a coisa do show, né? Do show business e tudo muito esparafatoso e tal. E às vezes você vê um filme aqui nacional que foi gravado, às vezes, só com uma câmera, um senhorzinho sentado contando uma história. E ele também tem o seu valor, e também tem sua importância para a gente aqui do país. E essa questão das pessoas, de quem é de fora valoriza mais do que é daqui também, acho muito... É muito maluco isso, né? A gente às vezes não valoriza, mas quem é de fora valoriza mais do que a gente, e vice-versa. Então, acho que tá todo mundo meio assim... Eu gosto do que o meu país faz, mas gosto dos outros também, e tá tudo certo, assim, não vejo uma restrição de casa não faz milagre, né? Muito isso, assim, de coisa. E também tem uma questão muito da tecnologia também, né, assim, que eu fico vendo. Essa fissura das pessoas por terem eletroeletrônicos, porque lá fora já está bombando, e aí quando chega aqui, também tem esse aspecto também que é importante a gente levar em consideração. Como eu estava dizendo, essas questões dos produtos eletrônicos, né, que é muito maluco como que isso e chega para a gente numa imersão, assim, tão forte, que as pessoas ficam na fila para comprar coisas, porque lá fora já está bombando, e você precisa ter também, para não ficar por trás, assim, eu fico pensando até que ponto essa parte aí, óbvio, está ligado ao consumo, né, obviamente, mas isso é bom ou ruim, essa influência de ter alguma coisa que é muito boa lá fora e a gente tem que ter aqui também no país, porque tem que ter, sabe, uma questão de status social, assim, tipo, já fiquei pensando, por que eu compraria uma Alexa, sabe? Só porque tá bombando, porque todo mundo tem, ou porque realmente eu vou utilizar aquilo ali de uma maneira
consciente, e, enfim, gastar um dinheiro ali para fazer isso. Mas é uma boa reflexão também da gente sempre pensar assim, como que a gente consome muito produtos de fora, até próprio fast food, essas questões todas, porque a gente julga que, sabe, estou aqui fazendo parte de um meio, porque estou usando uma roupa de marca de fora. Tem várias questões assim, nessa parte do ser de fora é melhor, não só da questão da cultura, mas do próprio consumo da gente, né, da nossa vida do dia a dia mesmo, assim. O que você me conta disso, Camila? Eu gostei disso tudo que você falou, assim, eu só não gostei da parte do fast food, porque eu adoro McDonald's, mas ok. Não, protesto, concordo com a Grazi nesse ponto. Que eu faria gente? Abaixo do McDonald's, tem que comprar. Gente, Big Mac é tudo de bom, cara. Polêmica. A gente tem que respeitar cada opinião, cada um tem seu gosto. Exato. O meu, Camila, já ouviu falar do Renato é uma Burger? porcaria. Não, Renatos Burger, não. Vou até... Experimenta. Renatos Burger. Olha o nome, Renatos muito Burger. Melhor do que Alexa. Renatos Burger. Renato, tá bom. Esse burger aí pro Renato. Vou procurar o Renatos Burger. Tá, beleza. Mas aí, Grazi foi falando disso, veio McDonald's, lembrei dessa coisa norte-americana e lembrei de nosso querido Paulo Francis. Não do Paulo Francis, mas lembrei da música do Caetano, Reconvexo, que é uma resposta ao Paulo Francis, né? Ele fez essa música em 1900, ela foi lançada em 89, ele escreveu lá na década de 70, porque o Paulo Francis, ele já tinha virado, como é que chama esse jornalista para fora? Reaça, não, além de reaça. Negócio internacional, eu sou péssima para... Repórter internacional. Isso daí. E aí ele tinha virado correspondente internacional, e ele estava lá, e quando ele estava lá nos Estados Unidos, o que ele fazia? Ele só metia o pau na brasilidade, na cultura brasileira, em tudo que é brasileiro, né? Ele seguia um determinado tipo de jornalismo que vai contra isso, que é um jornalismo muito ácido, né? Muito crítico, né? E ele gostava de fazer isso especialmente contra o que era brasileiro, contra o que era nosso, e Caetano Veloso ficou meio emputecido da vida e resolveu fazer Reconvexo, né? E Reconvexo surgiu dessa ideia, né? De você falar o eu sou, eu sou, eu sou. Ele pegou daquela música da Fruta Gogóia, que a Gal canta, né? Que é uma música do folclore baiano ali, né? Eu sou a chuva que moe, eu sou o samba, essa coisa toda. Ele pegou disso e para poder se autoafirmar. E na letra da música, o Caetano afirma o que é brasileiro, desde o momento em que ele fala, né, que ele é da Roma Negra, ele é de Salvador, né? E ele vai falando da oração da Dona Cano, representando a mãe brasileira que reza pelo seu filho, do mendigo Joãozinho Beija-Flor, que é o Joãozinho 30, do Bobô, que foi jogador do Bahia, que fez 8 gols na final de 1968, essa coisa toda. E aí ele vai trazendo isso e tá falando para a gente, né? Olha, o que a gente faz é muito bom. E uma coisa que eu acho interessante, que o Caetano coloca nessa música, é na hora que ele fala sobre os livros, né? Ele vai falando, olha, não é só o livro, a cultura não está só no livro, a cultura não é só erudita. O que você carrega dentro de você, os seus conhecimentos também são... também deve ser elevado ao nível de cultura, né? No que tange a falar que cultura é uma coisa superior, uma coisa alta, uma coisa importante, né? Enfim, ele coloca isso muito claro, ele lembra do Henri Salvador, né? Que morou tanto tempo no Rio de Janeiro e bebeu da bossa nova, bebeu do samba. Então, eu acho muito legal o Caetano já fazer isso, ele está fazendo isso em 89, foi gravado em 89 pela Maria Bethânia, ele fez para a Bethânia gravar. E aí ele já coloca para a gente assim, a meu ver, você tem que parar com esse complexo de vira-lata, porque a gente não é vira-lata. O que a gente faz é muito bom. Vocês acham que Caetano viajou? Eu acho que não, gente. Camila, essa questão de vira-lata eu acho interessante, porque foi uma expressão cunhada pelo Nelson Rodrigues, né? Mas uma vez eu vi uma entrevista do Túlio Pereira que fala que, né, todo mundo já sabe, Nelson Rodrigues é o maior dramaturgo brasileiro, admira muita obra, se identifica e tal. E a única coisa que ele discorda do Nelson Rodrigues era essa questão de vira-lata. Porque aí o Tonico Pereira faz um elogio ao vira-lata e fala: o brasileiro é vira-lata, e vira-lata é o melhor que nós temos, que é essa mistura e essa resistência na dificuldade e tal.
Então, assim, ressignificando o sentido de vira-lata. O vira-lata, às vezes, é muito melhor do que o cachorro alemão de raça, que não consegue sobreviver a 2 dias só roendo osso. É interessante. É verdade. Agora, o Caetano, ele tem muito essa pegada, e tem uma outra música também que ele gravou, que é muito bacana nesse sentido que você está falando, da cultura que não é só erudita, e ele fez uma versão para um poema do Haroldo de Campos, que era um poeta concretista, que até deu título a um disco dele, chamado Circulador de Fulô, e que o Haroldo faz esse elogio à cultura popular, nascida ali na rua, né, e tudo. E tem um verso que o Haroldo fala: o povo é o inventa-línguas. É isso, a linguagem ela é viva, ela vai se ressignificando, vai ganhando sentidos. Tem gente que fala, ó, para você ver, vai criando essas expressões. Agora, pessoas aí que falam, ó, pra você ver, umas pessoas, a gente não fala nome. Mas você falou dessa música aí do Caetano Reconvexo, né? Eu acho que todo mundo conhece essa música do Caetano. Tem alguém que não conhece? É uma música sensacional. Agora, os artigos do Paulo Franz, acho que ninguém conhece, né? Então... Não, realmente, não conheço. Ninguém conhece. Tá bom. Não conheço, realmente. Superada sobre... Admitir aqui Não, ninguém lembra. Eu acho que as pessoas pouco se lembram do jeito que o Paulo Francis falava, que era um jeito bem característico, né? Uma coisa assim. Mas ninguém lembra do que, de fato, ele falava. Você só lembra do jeito que ele falava. Ele passou ali numa época da carreira dele a meio que encarnar esse deslumbramento de uma certa classe social brasileira. Que a Graça até estava falando do acesso, tem uma coisa que é mesmo histórica, sabe? Que teve realmente um movimento imperialista mesmo nos Estados Unidos para ter um domínio cultural sobre o continente sul-americano. Uma coisa pensada quando os estúdios Disney convidam Ari Barroso, criam o personagem Zé Carioca. Naquele momento, o país que mais influenciava o Brasil era o México. A música mais popular nas rádios era o bolero, mas era uma coisa mais natural, espontânea. A língua espanhola é mais próxima, o ritmo, essa coisa latina, né? O México faz parte da América Latina e tal. E os Estados Unidos impuseram isso, foram aos poucos varrendo o bolero e tendo essa imposição cultural mesmo. Então, esse acesso tem muito a ver com o domínio sistêmico. Igual você vai no cinema, os filmes americanos ficam em cartaz, não é porque eles são melhores, é questão de grana. Quem quer divulgar, recebe mais grana e tal. Então, claro, você vai ter muito mais McDonald's por aí, porque os caras colocam grana pra caramba e saem detonando. Gente, McDonald's é bom, gente. Não, mas o que eu estou querendo dizer é isso, é uma imposição econômica. A cultura faz parte dessa necessidade. Isso. É o capitalismo, né? Isso é uma coisa que é legal pensar, que eu estava refletindo aqui agora. Quando a gente fala no que vem de fora, é legal dar nome aos bois, assim, né? Porque pelo menos até os anos 80, 90, o que vinha de fora era dos Estados Unidos e em bem menor grau da Europa, né? Eventualmente chegava um Akira Kurosawa no circuito como esse comercial aqui. Pontualmente o Milton Nascimento chamava a Mercedes Sosa, o Chico Buarque fazia ali uma parceria com o Pablo Milanés. Mas o Brasil sabia muitíssimo pouco, né? Da cultura latina, da cultura africana, da cultura oriental. Isso tem mudado ao longo dos últimos anos, né? Atualmente é mais tranquilo a gente falar o que vem de fora pensando, de fato, no planeta, né? Assim, dos vários pontos do planeta. Porque essa discussão aqui, a gente está nela, mas muito pensando nessa coisa, né? Do enlatado norte-americano, né? Que sempre foi o que chegou, digamos, mais hegemonicamente, assim, para a gente. Massificou, né? Chegou numa estratégia de massificação mesmo. Exato. E era uma coisa que o pessoal daqui já falava, né? Era uma coisa que o pessoal daqui mesmo denunciava, entre aspas, né? O Ney Matogrosso era um dos porta-vozes desse ponto, né? O quanto que ele falava que a gente aceita muita coisa dos Estados Unidos, sendo que a música brasileira e a música latina, de forma geral, eram muito ricas, no sentido de não de tentar... Tudo bem, o Ney tem um pouquinho também, além de popular, mas ele tenta ser um pouquinho pedante às vezes, né? Mas ele tem essa coisa do... Gente, ele quer ser cancelado hoje, gente. Lembrando de Johnny Hooker aqui, virou Johnny Hooker. Vou falar mal dos mitos da MPB. Mas desculpa, né, gente? Mas é a verdade, né? Da mesma forma que é o mesmo cara que falou que... Aceitem se puderem. É o cara que falou que não foi golpe. Então, tudo bem.
Gente, Alguém não dá mais pra vai defender. defender, não, né? Não dá. Não dá para defender, não dá para defender. Você tá certo. Você tá Aquele certo. silêncio, né? Cri. Não dá Mas para ele tem defender, razão, só isso. mas ele tinha razão com relação a isso, verdade seja dita, né? Acho que a gente deixou de olhar muito para o nosso lado e até para os nossos vizinhos, né? E ficava se contentando muito em ouvir muita coisa de fora, muita coisa boa, há de se relevar isso, né? Mas muita coisa também que a gente engolia de uma maneira muito fácil, goela abaixo, de uma forma que, tudo bem, cada um tem seu gosto, volta a frisar, mas tem muita coisa ali que o gosto era Kennedy viu? não dá, né, gente? Já que é pra Clássico, gente, é um clássico. Coisa ruim a gente tem aqui também, né? Precisa trazer, não. Não precisa importar, não. Nós Né? temos nós aqui, que é isso? Não é isso, é pra consumir coisa ruim. Nós temos aqui mais perto, mais baratinho. Não, eu ia falar uma pessoa também que eu acho que, não sei, isso mesmo, me veio um nome muito ruim na cabeça agora. Pepino de Capri. Eu falava, gente, por que as pessoas gostam desse cara aqui? Tipo assim, minha avó Pepino, gostava né? dele. Nossa, por quê? Tipo assim, um cantor italiano. Enfim, Roberto Leal, eu nunca entendi assim, essa fissura que as pessoas têm, mas tudo bem, gostos. Nossa, quando eu era criança, eu adorava aquela música Bate-Pé. Eu bate-pé, Roberto Leal. Eu era louco com aquilo. Mas enfim. É aquele momento em que a gente começa a se entregar, né? Coisas que vieram de fora. Enfim. Mas isso é legal também, do Roberto Leal, cara. Porque o Brasil tem isso de realmente ser um país que teve muita colonização, né? E uma vez eu fiz até uma matéria, me lembrei disso agora, de gringos que foram adotados pela música brasileira. Então, você tem, por exemplo, para mim já nem é, mas... A gente fez uma infográfica. Né, Grazi fez a arte. Mas se você fosse ser bem radical, Carmen Miranda nasceu em Portugal. Mas assim, saiu de lá bebê. Aí o Carlos Galhardo, que nasceu na Argentina. Você tinha o... Clarice. Sim, Clarice na Ucrânia, Rui Guerra de Moçambique. A Elke Maravilha da Rússia. Lani Gordin, guitarrista espetacular da China. O cara nasceu em Xangai. Quer dizer, isso aí realmente é o Rich da Inglaterra, né? Alice Mas a gente tem outra coisa. Mas isso é do Brasil de ser receptivo, né? E a gente tem outra questão, que é o artista brasileiro colocar um nome internacional para poder, por exemplo, o Fábio Júnior começou como Mark Davis, né? E cantando música em inglês, né? Isso aconteceu também, né? Eu acho que aí é o momento que a gente realmente diz, não, o que é bom é o que vem de fora, a partir do momento que o nosso artista, Fábio Júnior, ok, mas é um artista brasileiro que tem que vir e falar que o nome dele Fábio Júnior, é inglês. Vai para o mundo, Fábio Júnior, vai, voa com o seu talento. Mas muitos cantores começaram cantando em inglês, né? Porque era um caminho, uma porta de entrada para eles. Sim, tem gente que só fez... Não, mas dessa época, eu lembro de vários que começaram cantando inglês, assim. E partindo para o momento atual, vamos supor, dos antigos, até gente atual também, que começou na onda da gringa, porque... Latino. Né? O próprio Thiago York, os primeiros trabalhos do Thiago York, todos eram em inglês. Tocava nas novelas da Globo, tipo, trilha todos em inglês. Aí depois fui fazer um CD... um álbum, né, que não fala mais CD, um álbum em português. Então, a Dolores Duran, cara, da década de 50, ela gravou um disco cantando em várias línguas, cantando em português, espanhol, francês, alemão e esperanto, que é uma língua que nem existe mais. Esse disco da Dolores, chama Dolores Duran Viaja para o Mundo. Esse disco viaja mesmo, porque esperanto, né, gente? Mas eu acho legal porque aí é isso, né? Não fica centrado numa língua. Vai para todos, vai mostrando as diferenças, né? O ritmo italiano, mais folclórico, né? O francês, que a gente assimilou mais. E isso também é interessante, que o Barbosa estava falando, tem um período que a gente passa a absorver muito essa cultura norte-americana enlatada. Mas tem um período da história brasileira que a principal influência que a gente sofria era da França. Inclusive, na escola se ensinava francês e não inglês. E aí tem um livro do Lima Barreto maravilhoso chamado Policarpo Quaresma, como é que é o resto?
Peraí que a gente joga no Google. Alguma coisa, Policarpo Quaresma, o herói Triste do fim de Brasil. Policarpo Quaresma. Não, Triste não fim é de essa, não. Policarpo Quaresma. Não, é não? Esqueci agora o nome. Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. É um Isso, filme Policarpo Quaresma, herói do Brasil, do Lima Barreto. E é legal porque ele é um personagem super ufanista e ele não aceita a influência da linguagem francesa. Ele quer defender o tupi. É que o tupi permaneça como linguagem. Então ele se recusa a falar buquê. Ele fala, não, já existe uma palavra na língua portuguesa para falar, eu vou falar arranjo de flores, não vou falar buquê. Então, isso aí, hoje em dia, eu acho que tem a língua brasileira também, ela é cheia de maravilhoso. vai misturando. Mas isso, hoje em dia, eu vou admitir que é uma coisa que eu tenho um pouco de birra, porque a gente agrega um ponto que tem palavras que não existem mais em português, cara. A gente fala mouse. Como é que fala mouse em português? E uma coisa que eu tenho muita implicância, muita birra, é a tal da live. Pelo amor de Deus. Falar ao vivo, cara, parece que é muito... Vamos fazer um vivo ali. Um acontecimento live, nossa. Isso aí, eu acho que aí o brasileiro fala compliance. Compliance é foda, né? Não, isso nossa. Para mim é a síndrome do deslumbre, viu? Se tiver palavra em português, eu vou priorizar. Eu trabalho com essas coisas e agora eu vejo muito isso, assim, de como que os termos em inglês dominam. E aí, assim, a gente está tentando agora, tentar uma forma de parar de falar, o job. Não. Sabe? Vou fazer um invite. Vamos falar mais não, gente, o que eu mais detesto é o vamos fazer uma call. Velho. Até cachorro agora é dog, o doguinho. Não, a gente tem que mudar o mindset. Tem que. Agora foi, né? Estudando no meu ano, né? Gente, surreal. Isso eu tenho implicância. E a outra coisa também que vocês estavam falando do que vem de fora, quando tem o reconhecimento de fora, né? Tem um caso muito emblemático no Brasil, que é o do Tom Zé. Que o cara estava no ostracismo de 20 anos, fazendo uma música excepcional, precisou o David Byrne vir lá do Reino Unido com seus Talking Heads, resgatar o Tom Zé para aquele disco Estudando Samba. Isso aí, para mim, é muito paradigmático, cara. Que ninguém ouvia Tom Zé antes de David Byrne apontar o dedo. E aí, outra coisa, a gente tem em vários sentidos isso, né? Eu vi isso acontecer agora aqui em Belo Horizonte, que teve uma campanha da prefeitura do Carnaval com a Gisele Couto, que é uma cantora de samba que está inativa há muitos anos. E é uma cantora extraordinária, fora do comum. Aí o Eduardo Paes do Rio elogiou, mas todo mundo está achando maravilhosa, gente. Sabe? Né? Demais. Ele usou a campanha no Rio, né? Na verdade, ele replicou a campanha lá e só mudou a logo da prefeitura. Mas quanto tempo que Gisele Couto está aí Brasil fazendo disso? É surreal, né? E aí não tem reconhecimento porque precisou um carioquinha lá, com sua honestidade conhecida, falar que Gisele Couto é a síndrome do vira-lata mineiro. Não, e esse episódio mostra também assim, como que as pessoas se apropriam das coisas, os outros estados se apropriam de coisas de outros estados. Também tem uma questão aí, dessa coisa de o que é melhor é de fora. Isso vale só para o território nacional ou fora de este estado? Porque também tem uma rincha, assim, de tudo que São Paulo e Rio faz é melhor do que os outros lugares. É o eixo. Melhor do que é o eixo, aí fica tudo ali. Ao mesmo tempo, assim, você tem Bahia. O baiano tem certeza de que o que eles fazem lá dentro é melhor do que o que vem de fora, de outros estados. Como o pernambucano, né? Assim como o pernambucano. Com o cinema pernambucano contemporâneo, que é muito forte, as artes plásticas. Exatamente. Todos esses regionalismos aí que começam a se brigar entre si, né? Assim, não é tipo uma rincha mesmo, assim, de... daqui... E tem uma questão, a gente aqui, quando a gente fala, a nossa música é muito boa, a gente tem Milton Nascimento, aí logo vem um que lembra, mas Milton Nascimento não é mineiro. De nascença. Ele foi carioca, não é mais. Mas aí tem aquela coisa, né? Se ele está em território de Minas e começou a fazer música em Minas... É nosso. Então é considerado isso, porque senão nós vamos considerar o Sepultura, né, Barbosa? Algo que também não é puramente mineiro. Pois é.
Ô Barbosa, eu queria te ouvir um pouco, você também que acompanha aí muito tempo, bem de perto, essa cena cultural mineira, e você tem até um programa sobre isso, né, que é a Cena na Quarentena. Se você sente isso, se eles mesmos às vezes passam isso, de faltar um reconhecimento, às vezes, da cena local, né? A gente vê até os meios de comunicação mesmo, né, às vezes dando muito mais atenção, capa, mídia, para coisas de São Paulo, de Rio, da Bahia, de Pernambuco, e às vezes aqui passando meio de relance, né? Não sei se ainda precisa ir para fora. O Patofu chegou a falar que não precisava mais sair para fazer sucesso. Mas não sei até que ponto isso, como é que isso funciona atualmente. Tem que ver também tem que ver qual que é essa medida aí do sucesso, né? Hoje em dia as coisas são muito diferentes, assim. Minas tem uma cena riquíssima, mas e muito pulverizada. Você tem gente fazendo rock, samba, pop, música cigana, não é mais uma coisa delimitada, né? Como sempre foi, assim, tinha movimentos que você podia delimitar ali, o Clube da Esquina, o pop rock que veio logo em seguida, com Skank, Jota Quest, talvez o último esboço de uma cena mais ou menos delimitada tenha sido ali no início dos anos 2000, com A Outra Cidade. Foi um projeto coletivo ali capitaneado pelo Maquele Cal, Christopher Silva, Pablo Castro, que aglutinou as pessoas que estavam, digamos, mais em evidência naquele momento. E que continuam, esse pessoal continua aí fazendo um trabalho maravilhoso, só que a coisa se expandiu muito, né? Então, o que é sucesso? Se você está buscando realmente um sucesso que o Skank tem, eu acho que hoje em dia isso é um bocado mais complicado. Então, as pessoas talvez tenham um entendimento de que é isso, funciona mais você trabalhar num nicho, né? Não adianta mais você atirar para todos os lados e mirar o mundo. De repente, mais interessante é essa teoria da cauda longa, né? Você trabalhar com um público ali que você sabe que vai te acompanhar, que é fiel, que vai te dar um suporte num caso de um financiamento coletivo, por exemplo, quero gravar um disco. Você sabe para quem você vai falar, né? Para quem você está falando. Mas eu acho a música que se faz aqui sensacional, justamente por isso, por ser essa coisa pulverizada, por você ter de um tudo aqui. É complicado falar em música mineira hoje, né? Como se tivesse uma identidade ou determinados elementos que caracterizassem a música como música mineira. Não, é uma música universal, que passa por isso que a gente estava falando lá no início, né? De absorver muito bem tudo que vem de fora. E hoje é possível você absorver muita coisa, né? E retrabalhar isso. Então, você tem do chorinho mais raiz até as experimentações mais malucas, assim, passam pela eletrônica, pela fusão de gêneros. E eu acho que a riqueza está nisso aí, sabe? Mas eu estava pensando também em relação a esse reconhecimento, assim, você anota isso, que, por exemplo, artistas que hoje, né, sei lá, talvez galgou outros degraus até por estar onde está. Mas, por exemplo, se o Tim Bernardes lança o primeiro disco dele, e a Gisele Couto aqui lança o primeiro dela, não tem a impressão que, às vezes, até a gente aqui, o Tim Bernardes é maior, sabe? Hoje ele gravou com a Gal. Talvez o Tim Bernardes vá... Né? Talvez por estar em São Paulo, parece que é o centro do país. Então, ele merece espaço. E a Gisele aqui talvez fazer uma música tão boa quanto. Artistas ainda de carreira, sabe? Novos, não é nenhum consagrado. Talvez o mesmo ponto da carreira. Eu acho que às vezes ainda pega mesmo esse reconhecimento do que vem de fora, ter essa pressão. Às vezes está aqui tão perto que a gente banaliza, né? Não dá valor. Tão comum. Vê ali no palco, vê no dia a dia, encontra. E o outro eu acho que a grande mídia mineira, se é que isso existe, ainda se pauta muito pelo que circula no eixo Rio-São Paulo mesmo, assim, sabe? Os veículos de imprensa aqui, no geral, que não estão trabalhando com essa coisa de nicho que eu falei, eles ainda estão muito de olho no que está acontecendo lá fora, no que a Folha está noticiando, no que o Globo está noticiando. Então, eu concordo com você, assim, se a Gisele Couto está lançando o primeiro disco dela, mas o Tim Bernardes está lançando o primeiro disco dele também, e isso, de certa forma, reverberou lá, em Rio e São Paulo, possivelmente ele vai ter mais espaço na mídia aqui do que a Gisele Couto, né? Que tristeza, né, gente? É uma tristeza. Isso é muito triste, porque a gente tem tantos artistas aqui em Belo Horizonte, vou falar bem da nossa cidade mesmo,
A gente tem tantos artistas incríveis, tanto... Eu falo pelo Sarau do Minas Tênis Clube, né? Que a gente faz o edital lá de ocupação. Cara, a gente recebe tanto artista bom, tanta gente boa, e lá a gente só pode fazer 4 shows, não dá para a gente fazer um mês inteiro de shows, né? Porque é uma grana, é o teatro, enfim, né? Acho que todo mundo sabe os custos disso tudo. E a gente vê tanta gente boa que você vê, gente, como que ninguém conhece essa pessoa? Como que ninguém nunca ouviu essa pessoa tocando, essa pessoa cantando? E você vai ver, né? A gente pede clipping, você vai ver que ela já tocou em vários lugares, e aí na hora que você joga o nome dela, ela passa. Aí na hora que você joga o nome dela para a imprensa, você escuta tanto de jornalista como do público, nunca vi. Então, por exemplo, no Sarau, a gente coloca, o Sarau é um edital para intérpretes, porque eu vejo que os editais, em sua maioria, eles vão valorizando os cantautores, e os intérpretes também ficam meio de ladinho. Falei, não, vamos colocar os intérpretes ali. Então, a gente até ajuda nesse ponto que a gente vai puxar, por exemplo, fulano canta Chico Buarque, fulano canta Caetano Veloso. E mesmo assim, por exemplo, a gente tem, no mesmo ano que a gente teve fulano cantando Chico Buarque, a gente teve fulano cantando Roque Ferreira, e vira, quem que é Roque Ferreira? Né? Aí tem isso também, a gente tem que apresentar os dois, mas eu falei, não, vamos sempre colocar um compositor que não é um Chico Buarque, que não é um Caetano, que não é um Ivan Lins, como já tivemos, vamos colocar um que não é tão famoso, para a gente também poder mostrar a música brasileira. Né? Vamos. Mas compositor que não canta é fantasma, viu? Você falou aí do Ivan Lins, se colocar Vitor Martins também ninguém vai saber. Ninguém sabe quem é. Não tem jeito. O cara que não canta, sendo compositor, é fantasma mesmo. Ninguém sabe quem é. Não aparece. E aqui você estava falando de BH, mas em Minas também eu lembrei, acho legal a gente ressaltar, porque além da música, do Clube da Esquina, a gente tem também em outras áreas, mostrando essa força, né? Movimentos e grupos que são reconhecidos mundialmente. O Grupo Galpão de Teatro é uma referência para o Brasil inteiro. Talvez seja o Grupo Corpo, o Geramundo. O pessoal da Filmes de Plástico, que é em Contagem, né? Tem feito uma produção robusta, assim, maravilhosa. Se você for ver o Corpo, Galpão, Geramundo, talvez sejam os mais reconhecidos do Brasil. E o Grupo Corpo, eu nunca vou esquecer uma coisa que aconteceu com o Grupo Corpo, que o Grupo Corpo dançou no encerramento da Olimpíada, no Rio, e eu nunca vou me esquecer que eu fiquei no estado de emputecimento agudo, que o Grupo Corpo está lá dançando Parabelo, cara, Tom Zé, né, Zé Miguel Wisnik, no palco, junto com o Grupo Corpo, me vira o Marco Show e fala, agora a apresentação do Grupo Corpo, um grupo de dança de Belo Horizonte. Velho. Sério? É isso que é o Grupo... Querido, vai um pouquinho para saber o que é Grupo Corpo. Neste momento, me veio enfim, prefiro não falar porque eu fico muito brava. Me dá raiva. Deu uma raiva. Uma raiva, né? Me dá raiva e fico péssima com isso. Mas é foda a gente ver, poxa, um Grupo Corpo, cara, um grupo de dança, um dos mais importantes do mundo. Sim. O cara fala um grupo de dança ali de mais importante do universo, eu diria, viu, Camila? Acho que o mundo é pequeno. Eu também acho. Gente, não fala do Grupo Corpo comigo, não, que eu fico nervosa. E aqui, outra coisa sobre esse negócio que vem de fora, lembrei de uma frase muito boa, a gente estava falando de cinema brasileiro, e o Paulo César Pereio, que é um ator nacional, ficou muito famoso pelas Formas Chanchadas, ele tem frases ótimas. Ele fala, por exemplo, que o cinema brasileiro ele não se torna massivo, porque todo cinema brasileiro é cinema de autor. Todo cinema brasileiro é autoral. Então não tem como você fazer cinema de gênero, né, entretenimento e tal. Porque o cara tem pouquíssimos recursos e o diretor que manda, ele que assina ali, não tem a questão da produção. Mas ele fala uma coisa muito boa também, que eu acho que é incontestável. Ele fala que o cinema brasileiro é o melhor cinema brasileiro do mundo. Tá vendo? Tá certíssimo. Alguém duvida? Não. É claro não duvido. Não. Assina embaixo. Quem fala isso nunca assistiu o Casamento dos Trapalhões, sabe? Então, eu acho que
Cara, eu adoro, vocês estão rindo, mas eu adoro Casamento dos Trapalhões. Eu acho um dos filmes mais divertidos, assim, né? Infanto-juvenil. Saltimbancos Trapalhões. Saltimbancos Trapalhões, Mussum, Didi, Zacarias, Dedé e Lucinha Lins. Olha Não, aí, gente, o Mussum Hollywood de Chico Homem de Buarque. Lata. Onde que Hollywood tem isso? Não, Mussum de Homem de Lata é um marco para mim. Assim, Sim, do Mágico de Oz. É mesmo. Como assim? Eu olhava, e ele andava com aquele, sabe, tudo meio robótico. Olha isso, naquela época, com aquela roupa. Não, isso para mim é um primor. É o cinema brasileiro. Não critiquem Mussum de roupa de lata, gente, por favor, que eu fico chateada. Porque realmente, no meu imaginário infantil, assim, viajava naquela roupa. Maravilhoso, né? Não, a interpretação, o Mussum era um ótimo ator, as pessoas não julgavam. Gente, Mussum era maravilhoso, Mussum era mangueirense, sabe? Sensacional, compositor. Sambista de primeira. Mangueirense. Esse é o Brasil que deu certo. Vamos fazer um programa só dos artistas injustiçados. Vamos. Boa, Grazi. Amei essa daí. Ô, gente, então, assim, com essa deixa de Grazi, os artistas injustiçados, eu acho que a gente pode encerrar o nosso podcast, videocast de hoje, dando as nossas queridas arrobinhas para as pessoas seguirem a gente, os nossos devaneios, porque, ó, pra você ver, a gente tem muitos devaneios, e acho que são até interessantes, né? Grazi, me conta, onde eu te acho? Então, vocês vão me achar no @Grazi_Martins, naquele campo que se diz Instagram. Não estou muito lá, não, mas estou. Quiser me achar, me acha. Interações possíveis, talvez, mas estou lá. E também no nosso digníssimo @ObserV também, gente. Tem que, né? Isso, Claro. também estamos lá. Isso. Agora. Estamos invadindo todas as praias. Todas as praias. Isso. O meu é @Rafael Vidigal. E tenho também o blog esquinamusical.com.br. E aproveitando aqui a presença ilustre, né, do nosso Daniel Barbosa, o mais temido, né, Barbosa? Temido por quem? Pelos assessores de imprensa. Temido não, mas a gente assim, dessa eu não sabia. Aí ele falou, aí já abriu, nossa, o editor atendeu, vamos tentar vender essa pauta rápido. A voz é um doce, imagina, amor de pessoas. Muito obrigado, Vidigal. E o seu arroba, diga aí para nós. Daniel.barbosa735 no Instagram, no Facebook. E quem quiser dar uma conferida também nessas entrevistas que eu vinha fazendo, tenho feito atualmente de forma mais espaçada, elas estão no canal do YouTube A Cena na Quarentena. Entra no YouTube lá, #A Cena na Quarentena, já tem ali um conjunto bacana de umas 50 e tantas, quase 60 entrevistas. Entra lá, gente, 50, olha para vocês verem. Com essa turma aí, né, da cultura em Minas, de todas as áreas, da música, da dança, do teatro, das artes visuais, do cinema, da literatura, muita gente legal lá e com ideias muito legais. Assim. Maravilhoso. E aí, Pratinha? Dá para maratonar, né, Daniel? 50 dá para maratonar. A duração das entrevistas varia aí entre 6 e 20 minutos. Algumas extrapolando, chegando a meia hora. Mas vai lá. E aí, Pratinha, eu estou no Instagram, @Thiago Elo Prata, né? É só no Instagram, viu, gente? Facebook eu não tenho mais, não. Já cansei dessa porcaria de rede social. Deixa eu só deixar uma indicação aqui para terminar da minha parte da música brasileira, né? Ouvi essa banda aqui, Surra, a melhor banda em atividade do Brasil hoje. São os descendentes do Ratos de Porão. Fiquei conhecendo isso recente. Em especial, ouçam a música. Mesmo. Exatamente. Em especial, a música Passou Boiada. Aí vocês vão ver o que se trata. Eu estou anotando tudo hoje. Canta um trecho aí, Pratinha. De maneira alguma, Vidigal. Só para encerrar aqui, que está acabando nosso tempo, eu fiquei curioso. Esse Elo é de quê? Esse é ele aí? É de Edu Lobo. Olha! Edu Lobo. Ele fica tímido. Ele fica tímido. Ele é amiga do Jorge, mas ele é parente do Edu Lobo. Do Edu Lobo. E eu, Camila de Ávila, no @camila.ávila, e também podem me encontrar no @momentos.musicais. Sou amiga de Francisco, o Buarque de Holanda. Ou mais que amiga. Enfim, mais como o vocês que, quiserem. né?
É mais difícil. Então, tá É bom, isso, gente. pessoal. Você Até vê, mais. fica essa semana. Semana que vem a gente tem mais. Beijos. Tchau. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Beijos.